Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e eu quero te perguntar se você serve a Deus em tempo integral. Se você falou que não, eu gostaria que você acompanhasse esse estudo com bastante atenção. E se você falou que sim, eu quero que você compreenda ainda mais a importância do nosso trabalho e a relação que existe entre ele e o serviço a Deus. Quando nós falamos em servir a Deus em tempo integral ou trabalhar para Deus em tempo integral, geralmente nós pensamos então no pastor ou no missionário, que são os únicos que servem a Deus em tempo integral. Mas eu quero dizer que esta é uma visão equivocada do trabalho e quero aqui iniciar esse estudo afirmando que cada um de nós que trabalhamos, seja numa empresa, seja no comércio, sejamos nós os donos ou o dono do nosso negócio, qualquer que seja o trabalho, cada um de nós servimos a Deus e trabalhamos para Deus de forma integral. Então isso é o que nós podemos chamar de uma cosmovisão bíblica do trabalho, e porque isso nos dá o entendimento correto e bíblico em relação ao trabalho que fazemos, seja no ambiente eclesiástico, no caso o pastor ou missionário, ou outros profissionais, ou seja no ambiente secular ou comercial, que é o caso da grande maioria. Todos eles servem a Deus em tempo integral e queremos então falar sobre este assunto hoje. Quando nós, então, tratamos essa questão do trabalho, nós precisaremos, então, estabelecer alguns pontos importantes, eu diria, talvez 3 pontos importantes, a partir ali do livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. E o primeiro ponto importante é que Deus criou o trabalho. Na verdade, o próprio ato de criação de Deus, quando Deus cria todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansa, ele estabelece aí, inclusive, um padrão de trabalho e de descanso, onde ele recomenda e ordena que se trabalhe 6 dias e se descanse no 7º dia, porque nós precisamos ter um tempo suficiente, de qualidade, de quantidade, para buscar o Senhor, para louvá-lo, porque nós precisamos. Então Deus, ele cria o trabalho no próprio ato da criação, estabelece este padrão de trabalho e de descanso. Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão, então, nós encontramos também aqui no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, e ele também cria o jardim do Éden e ordena a Adão que o cultive e o guarde. Isso você encontra ali em Gênesis capítulo 2, verso 15, que vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então aqui Deus está ordenando ao homem, a Adão, o trabalho. Um terceiro ponto importante é que uma vez que Deus cria o trabalho e que Deus ordena o trabalho ao homem, Deus também ele dá o que se chama, um conceito chamado de mandato cultural. Esse texto é extraído ali de Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 28 também, quando ele diz: também disse Deus, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes das águas, do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e tudo mais. Então aqui esta ordenança de que o homem então deveria dominar todas as coisas, e que se repete aqui no verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Portanto aqui a Eva já havia sido criada também. Ele vai repetir essa história com mais detalhes no capítulo 2, mas a ordem de ser fecundos, de multiplicar, encher a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves e tudo mais. Então, este dominar aqui é um mandato que Deus dá ao homem, à humanidade, através de Adão aqui, para que domine todas as coisas. É bem interessante essa questão, porque nós, cristãos evangélicos, não temos dificuldades em reconhecer o mandato missionário que Jesus deu à igreja. Vemos isso lá em Mateus 28, em Marcos, em outros textos também do Novo Testamento, a ordenança do cristão ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas aqui nós temos também o estabelecimento deste mandato cultural, onde Deus ordena que nós dominemos todas as áreas do conhecimento e para aplicar o trabalho certamente. E é interessante que já na civilização pré-diluviana, que durou ali até cerca de 1656, quando houve o dilúvio, mas toda aquela civilização já detinha uma gama muito grande de conhecimento e que já dominava muitas coisas naquela época. Por exemplo, o próprio Caim, depois que matou seu irmão Abel, você vê que ele foge e ele edifica uma cidade. E você pode imaginar então quanto conhecimento é necessário, quanta habilidade, quanto domínio em várias áreas são necessários para edificar uma cidade. O capítulo 4 de Gênesis também vai falar de um tal Lameque, não é o pai de Noé, mas é um homem mau. Lameque, ele tem 3 filhos, o Jabal, o Jubal e o Tubal-Caim, e cada um deles é especializado em alguma área de conhecimento. O Jabal, por exemplo, ele cria gado, então tem ali a agropecuária, que é tão necessária à humanidade, e ali ele detinha o conhecimento desta atividade. O Jubal, por sua vez, era o homem que ficou especializado em construir flautas e harpas, e aí você pode imaginar qual que é a gama de conhecimento, de habilidade para fazer instrumentos musicais, não somente construir esses instrumentos, mas saber que já havia também uma teoria musical aí por trás, para que através dessa teoria se produzisse música por meio dos instrumentos. Então aí muito conhecimento envolvido, e o Tubal-Caim era aquele especializado na arte da siderurgia. Já naquela época, na civilização pré-diluviana, alguém que extraía o minério da natureza, derretia e com ele fazia instrumentos de ferro ou de bronze. Então note você que Deus, ele não somente deu o trabalho, ordenou o trabalho ao homem, deu o mandato cultural para que o homem então dominasse todas as áreas, e também o próprio Deus é quem deu esses dons, esses talentos, habilidades, conhecimentos a todos os homens para a produção do trabalho. Por quê? Porque o trabalho abençoa toda a humanidade. E aqui é importante perceber que Deus deu ou dá estas habilidades a toda a humanidade, sem fazer aqui distinção, quem é filho, quem não é, quem busca Deus, quem não busca, porque afinal de contas, tudo isso, a criação do trabalho, do mandato cultural, foi ordenado antes do pecado, inclusive. Então é muito bom lembrar este fato também. E vamos lembrar também que Tiago capítulo 1, verso 17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, aonde ou em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então é Deus quem dá dons, talentos, conhecimento para o homem, para trabalhar e para abençoar toda a humanidade. Agora nós iremos para o Novo Testamento para abordar ali alguns textos, 2 ou 3 textos, vendo ali qual a importância do trabalho na vida do crente, na vida do cristão, como que esse trabalho está alinhado
completamente com o desejo de Deus para a nossa vida e como que através dele nós servimos a Deus de forma integral. E percebe também que a postura que nós temos no trabalho é extremamente importante para definir o grau de santidade e de compromisso que nós temos com o Senhor Deus. Então eu começo aqui com Efésios capítulo 6, lá no verso 5, ele vai dizer: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então note aqui que Paulo está falando para os servos e, portanto, para o trabalhador, que obedeça o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. É muito interessante aqui esses dois termos usados, temor e tremor, que são termos usados na nossa relação com Deus, por exemplo, quando Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 2, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, não é? O salmista, no Salmos 2, verso 11, ele vai dizer: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E aqui é bem interessante que ele une na mesma frase o termo alegrai-vos e tremor. Mas esse não é o nosso assunto, mas eu quero dizer que essas duas palavras ele está aplicando agora na nossa relação com o nosso chefe, com o nosso patrão, que nós devemos temê-lo e temer e tremer, e ele diz aqui, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então aqui Cristo se equipara até mesmo nessa relação nossa de trabalho com o nosso patrão. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aqui vejo então que ele dá um golpe nesta nossa mania cultural de servir somente quando o chefe está olhando, não é? Aquela atitude muitas vezes enganosa que nós temos no trabalho, mas ele aqui adverte que nós não devemos servir somente à vista, mas como servos de Cristo, lembrando o quê? Que nós, quando estamos no trabalho, nós continuamos servos de Cristo. Ao estar no trabalho, nós continuamos embaixadores do reino. E, portanto, só por uma questão filosófica aqui, nós estamos servindo a Cristo. Se eu não deixo de ser servo de Cristo lá no meu trabalho, se eu não deixo de ser embaixador de Cristo lá no meu trabalho, significa que eu estou servindo a Cristo lá no meu trabalho. E é isso que o verso 6 aqui vai dizer. E o 7 vai continuar: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Ora, nós sabemos que quando nós estamos trabalhando, estamos no ambiente de trabalho, fazendo nosso trabalho, seja ele qual for, nós estamos ali prestando um serviço para alguém, para o nosso chefe, para o dono da empresa. E por isso recebemos o nosso salário. Mas aqui Paulo está dizendo que nós devemos servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E isso é muito interessante, que o Senhor se coloca ali como que no lugar do patrão, do chefe, do dono da empresa, do dono do negócio, e diz para nós: olha, sirva a ele como se você estivesse servindo a mim. E na verdade nós estamos servindo a Deus certamente. E o verso 8, veja aqui: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Note, Paulo ainda está falando sobre o trabalho. E aqui ele está dizendo que quando nós fazemos o nosso trabalho corretamente, fazemos ali, praticamos a justiça, trabalhamos honestamente, nós receberemos do Senhor uma recompensa. E note aqui no verso 8 que ele diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então aqui Paulo continua falando do contexto do trabalho,
e dizendo que nós, ao fazermos coisas boas no trabalho, ao trabalharmos dignamente, com justiça, nós receberemos esta bondade de volta do Senhor. Então é muito interessante aqui esta promessa expressa aqui por Paulo. O outro texto que nós vamos abordar também se encontra em Colossenses capítulo 3, que no verso 22 ele vai começar a falar para os servos também, agora da igreja de Colossos. Ele vai repetir a mesma orientação que ele deu ali em Efésios capítulo 6, mas ele diz aqui no finalzinho do versículo 22, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então lá ele diz, servi aos vossos senhores, temendo e tremendo, né, com temor e com tremor, e aqui agora, temendo ao Senhor. A palavra aqui é a mesma raiz. E no verso 23 ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nota, ele está falando ainda no contexto de trabalho, está falando para os servos que estão ali no seu trabalho, seja ele qual for, e diz, olha, tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração como para o Senhor. Eu acho muito interessante como aqui nessa segunda passagem também, Paulo equipara a posição, o Senhor Jesus com a posição do Senhor lá do trabalho, o nosso patrão, o nosso chefe, o dono da empresa. Jesus se coloca naquela posição e diz, olha, você não está servindo a Ele, você está servindo a Ele num primeiro plano, mas em última instância você está aqui me servindo. E nós vamos ver por que isso é verdade. Aqui no verso 24, muita atenção, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aqui de novo Jesus prometendo recompensa, mesmo tratando de um contexto de trabalho secular ou trabalho no mercado de trabalho. E ele diz, a Cristo o Senhor é a quem estais servindo. Agora, muita atenção aqui nesta palavra de retribuição, verso 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. É muito interessante que na passagem anterior, em Efésios, Paulo citou ali uma retribuição do Senhor Jesus de forma positiva para aquele que faz o bem, mas agora aqui ele está falando de uma retribuição negativa, daquele que age no trabalho de forma injusta, incorreta, ímpia. E aqui Paulo está dizendo que receberemos em troco a injustiça feita. E atenção, ele explica, porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, muitas vezes, muitas situações que passamos no trabalho, situações complicadas, que nós ali identificamos como uma disciplina do Senhor, é porque fizemos alguma coisa que não estava alinhada com o padrão de conduta que um servo de Deus deve ter no ambiente de trabalho. E aí o nosso terceiro texto é em 1 Timóteo, capítulo 6, que é muito importante o que ele fala aqui e vai explicar agora tudo que nós vimos em Efésios e em Colossenses, na questão da nossa conduta, porque no verso 1 ele vai dizer, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aqui este verso ele é muito revelador, porque agora Paulo está explicando que quando nós agimos de forma desalinhada com a conduta cristã, quando nós agimos de forma injusta no emprego, quando nós enrolamos no emprego, quando nós praticamos qualquer conduta incorreta no trabalho, o nome de Deus pode ser blasfemado e a doutrina pode ser blasfemada. E aí você imagina que um empregado assim terá muita dificuldade na hora que ele for ali falar do evangelho para alguém, porque ele não terá a autoridade de alguém que anda corretamente,
de alguém que trabalha corretamente, de alguém que é um padrão no trabalho para falar sobre santidade, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre graça, sobre essas coisas de aspectos mais eternos. Então aqui nós vemos a explicação do porquê nós devemos ter uma conduta extremamente correta e procurar ser um padrão no trabalho para que o nome de Deus seja glorificado mesmo entre aqueles que não conhecem a Deus. E aqui no verso 2 ele vai dizer também: os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito porque é irmão. Então aqui vai falar de uma situação particular, de alguém que tem o seu patrão, o seu chefe, alguém que é cristão, e aqui devemos não misturar as coisas, mas ali agir corretamente e trabalhar ainda melhor, porque aquele chefe, aquele patrão é um irmão no Senhor. Eu não vou ler aqui os versos de 3 a 10, mas é muito importante estes versos, que ele também continua falando em relação ao trabalho secular também, porque ele vai falar agora também do trabalho eclesiástico, na questão de que o servo de Deus não deve ter ganância, mas essas palavras e esse padrão serve também para o trabalhador comum, na questão de não ter ganância e não desejar enriquecer, porque através daquele desejo, aqui ele vai falar que a pessoa cai em diversas ciladas, e aí vai chegar no verso 10, que você conhece também, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, inclusive isso. Então, no trabalho, quando eu opto em trabalhar de uma forma, faço as minhas opções por um trabalho onde eu ganhe mais, mas com isto eu entro em conflito com padrões da palavra para obter mais dinheiro, então aqui está configurado o meu amor ao dinheiro, e aqui Paulo está dizendo que eu vou cair em armadilhas e que até se desviar da fé eu poderei. Então aqui também está dentro da teologia do trabalho e um texto muito importante. E vamos aí ao último texto que se encontra em 1 Pedro capítulo 2. E aqui no verso 18 vai falar: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E aqui outra situação específica daquele crente que tem no trabalho um chefe perverso, que talvez o persiga e que talvez por ele, cristão, agir corretamente, fazer somente aquilo que é certo, ter um padrão de santidade, de conduta retos, ele pode incomodar não somente os seus colegas, mas também o seu chefe, e que eventualmente pode então ali produzir um tipo de perseguição, um tipo de pressão psicológica e que causa sofrimento àquele cristão. Então aqui Paulo está falando sobre esta situação. Não é alguém que sofre por fazer coisa errada, mas é alguém que sofre porque vive um padrão correto e com isto incomoda muita gente. E com isto pode ser perseguido sim. Então Pedro está falando aqui que, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Então aqui também uma palavra de advertência, de cuidado para nós, que nós poderemos sofrer no ambiente de trabalho por andarmos corretamente diante de Deus e diante dos homens. Mas aqui é bênção para o cristão, para o crente, saber que ele está sofrendo, não por agir erradamente, mas por agir, ter uma conduta correta. Eu li esses textos com muita pressa, são textos preciosos que eu vou deixar essas referências também na descrição desse vídeo. E gostaria que você lesse com mais atenção, verso a verso, palavra por palavra, e visse ali e percebesse que cada um de nós que trabalhamos, seja onde for, fazendo seja o que for, nós estaremos cumprindo uma ordenança de Deus, cumprindo o mandato cultural,
Lembrando que no trabalho nós temos o nosso campo missionário, onde os pastores não vão, mas que você está lá todos os dias, tendo a possibilidade de influenciar pessoas e levar pessoas a Cristo. Lembrando também que no trabalho você tem o seu sustento para manter a sua vida, sua família e também o sustento da obra de Deus, seja da sua igreja, seja do campo missionário, e que por isso, quando você está trabalhando, você está integralmente servindo ao nosso Senhor, servindo ao nosso Deus. Então, através dessa perspectiva, dessa cosmovisão bíblica do trabalho, nós devemos encarar o trabalho com outros olhos, com outros ares, com outra cabeça, com mais santidade, com mais seriedade, sabendo que o Senhor Deus está ali também presente, nos ordenando para trabalhar corretamente. E isto é muito sério e nós devemos ter temor e tremor também com esse aspecto tão importante da nossa vida. Então, volta lá para o texto, lê direitinho, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.